Oi pessoal, hoje eu vim atualizar vocês finalmente sobre o jejum, como que foi o resultado, como é que ficou o resultado das 2 semanas e a minha evolução nesse período. Então a minha meta era perder 10 quilos nas 2 semanas. Eu vou mostrar para vocês o resultado, porque eu tava mostrando dia a dia e aconteceu que infelizmente eu perdi os vídeos que estavam no celular. Os que eu gravei com a câmera e a parte que eu gravei a tela do computador, eu continuei com eles, não tive problema. Que é o que eu vou mostrar pra vocês. O que eu gravei com a câmera foi aquela receita que eu já postei pra vocês. E que eu queria que ficasse mais nítido, né, do que fica com o celular. Por isso que eu usei a câmera. E os vídeos que eu perdi foi do 7º dia em diante, todos. Eu fiquei muito chateada, fiquei com dor de cabeça, mas, né, a gente tem que resolver o problema e não criar mais problema. E aí, por isso que eu postei alguns vídeos, tem o vídeo da parede, eu ia postar só quando consertasse e acabei postando em cima, que era no dia que ia o do dia 7, mas no desespero eu editei rapidinho ele. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar no card aqui, que é desse tecido aqui, como é que eu coloquei, ó, ele ainda tá com essas coisas aqui, eu ainda não corrigi, e eu ia esperar corrigir para postar, mas aconteceu esse imprevisto, tá? Então eu tenho ainda a planilha com os resultados, e nesse dia que aconteceu isso, eu fui anotando tudo que eu lembrava dos dias até chegar o último dia da planilha, que foi o dia 27. Então eu vou contar pra vocês e vou mostrar a planilha junto, tá bom? Então, gente, no 7º dia de jejum, eu me medi, me pesei, e o meu peso, quando eu vi, eu estava com 74.850. No dia anterior, eu não me pesei e eu coloquei o mesmo valor do outro dia. Então eu falei pra vocês que eu ia atualizar com esse 7º dia. E eu acabei nem mudando isso lá, porque não ia adiantar nada, né? Mas eu me surpreendi porque eu perdi um pouquinho mais do que eu estava perdendo antes, né? Então, gente, eu não tomei café da manhã no 7º dia, eu almocei, fiz o exercício. Então eu vou colocar no box de informações todos os exercícios que eu fiz desde o começo, comecei ao último vídeo referente a essas 2 semanas. Eu vou colocar no box de informações, tá? Todos os exercícios que eu fiz. Aí vocês escolhem se vocês quiserem fazer, vocês escolhem o exercício, tá? Então, esse dia foi normal, tirando que eu não fiz o café da manhã e eu jantei no horário certo de jantar, tá? No 8º dia também foi tudo normal, não me lembro de nada extraordinário, mas eu perdi 100 gramas. Quando eu me pesei, eu estava com 74.750. Aí, no dia 21, foi o 9º dia, o meu marido chegou em casa com 3 lanches daqui da hamburgueria aqui vizinha. E, mano, que difícil de resistir. E aí eu ia comer só um pedacinho, cortei até a beirinha de um, porque era um meu, um pro meu filho e um pra ele. E a minha filha come as batatas de todo mundo, né, que vem com batata. E aí eu ia recusar, ia pegar só um pedacinho, mas não deu. Comi um pedacinho e comi o lanche inteiro. E ainda comi um pouco de batata. E isso era umas 7 horas da noite já, 7h30 mais ou menos. Então eu nem poderia ter comido isso, mas comi, gente, né? Nem poderia assim. O problema de fazer essas refeições assim, fora de contexto, muitas, é que a gente acaba desanimando. Chega no outro dia, aí vai se pesar, tá maior, que foi o que aconteceu. Mas, tirando essa questão do hambúrguer, no dia foi tudo normal, sabe? Eu fiz meu exercício, eu me pesei, eu me medi, fiz tudo certinho. E chegou a noite, fiz essa coisa, essa jacadinha aí, tá? Ah, e nesse dia também eu me inscrevi na aula de Pilates e na aula de GAP, que pra quem não sabe, nem eu sabia,
GAP é glúteo, abdômen e pernas. Então é um exercício que trabalha, então é uma atividade para trabalhar essas áreas, tá? E aí eu me inscrevi esse dia aí, aqui perto de casa, mas não fiz esse exercício esse dia. Aí no dia seguinte, eu de novo, me pesei e eu tinha aumentado 100 gramas, tava com 74,850 e certeza que era por causa do lanche, né? Porque eu comi mais tarde do que eu deveria, né? Por causa do jejum. E no outro dia eu voltei a me alimentar só 11h30. Eu fiz às 16 horas certinho, mas quando eu fui me pesar era um pouco mais cedo e me medi também, então apareceu lá eu com 100 gramas a mais. E é isso, né? Esse dia foi isso aí. E aí, por isso que eu falei que quando a gente come, fala, vou comer só um pedacinho, vou fazer só não sei o quezinho, acaba, parece que ativa alguma coisa na nossa cabeça, que tudo que, pelo menos comigo, não sei se com vocês funciona assim também. Por isso que eu tento evitar, se eu não conseguir, ferrou. Mas eu tento. E aí dá um negócio na cabeça que tudo que aparecer, se tiver um pacote se eu comer uma bolacha do pacote de bolacha, eu quero comer o pacote inteiro. Infelizmente. Talvez eu tenha compulsão, talvez seja compulsão alimentar, não sei, preciso passar num médico para saber disso. Mas eu tenho isso, sabe? Se eu comer um negocinho com açúcar, era uma vez. Eu quero comer o negócio todo desesperadamente. E aí eu tento evitar. E aí, toda vez que eu tô um pouco desesperada, assim, ai meu Deus, eu quero comer, eu quero um lanche, eu quero não sei o quê. E eu já comi, já tô alimentada, mas me dá vontade de comer alguma coisa a mais. Eu lembro de uma colega, uma conhecida, que falou uma vez pra mim no trabalho que a gente trabalhava juntas. E aí aconteceu uma situação que eu acho que eu falei pra ela, a gente tinha acabado de almoçar, e eu falei pra ela, come a coxinha, que eu fui comendo uma coxinha, faz uns 3 anos mais ou menos. E aí eu fui comer mais uma coxinha, além do almoço gigantesco que eu já tinha comido num restaurante. E aí ela falou, Paulo, eu acabei de almoçar, eu como pra viver, não vivo pra comer. E aí, gente, eu até escrevi essa frase no meu muralzinho aqui atrás, porque é isso, né? A gente tem que comer para viver. Eu tenho que me alimentar para viver e não viver para comer, né? Aí eu sempre lembro dela falando essa frase doida aí. Mas é verdade, né, gente? E aí, nesse dia, que era o 10º dia, à noite eu tomei o chá seca-barriga. No dia que eu fui me pesar e tava com 74,850. Aí eu tomei o chá seca-barriga de noite. E nesse dia também foi o dia dos exercícios, que são 2 horas. É 1 hora de GAP e 1 hora de pilates. Então eu deixei de fazer o exercício aqui em casa pra fazer lá. E aí, gente, no dia seguinte eu fui me pesar. E eu estava com 74 quilos e 600 gramas. E eu tenho certeza que foi porque eu tomei o chá, né? Que já dá aquela limpada. E eu fiz as 2 horas de exercícios que ele não o pilates é até tranquilo. Mas esse GAP, ele pega bem, sabe? E eu fiz 2 horas, então 2 horas dos dois, uma de cada, né? Então, pegou super, sabe? E aí, só de um dia pro outro, eu já eliminei 250 gramas. Porque eu estava meio parada, meio travada na eliminação de peso. E aí, nesse dia, deu uma caminhada boa. Nesse dia também, eu fiz suco de laranja, beterraba e cenoura. Eu achei que eu tinha gravado com a câmera, mas eu gravei com o celular. Então, eu perdi junto com todo o resto. E aí eu não vou poder mostrar pra vocês como é que eu fiz, mas uma hora eu gravo novamente e eu mostro, tá? Fica uma delícia. Aí, gente, no 12º dia, foi num domingo,
eu fiz faxina aqui em casa, eu me medi, né, como vocês estão vendo aí, eu me pesei e eu continuei com o mesmo peso do dia anterior, não tinha mudado nada. E aí, nesse dia, minha mãe fez uma noite da pizza na casa dela. Tipo, parece que quanto mais, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, tô brincando. Mas parece que quando a gente não quer que vem, né? Ou a gente quer inconscientemente e a coisa vem. Aí ela fez a noite de pizza, mas a pizza da minha mãe é bem levinha. E aí as crianças ficaram tudo oriçadas pra ir. E porque, né? Quem que não fica? E aí a gente foi, eu comi 4 pedaços de pizza. A massa dela é bem fininha, então não deixou, eu não me senti empanturrada. Aí no outro dia, no 13º dia, eu fui me pesar, eu tava com o mesmo peso, não tinha saído mais do lugar, parei no 74.600. E nesse dia, no 13º dia, eu só almocei, não jantei nem tomei café da manhã. E aí, do 13º dia para o 14º, eu decidi fazer 20 horas de jejum. Então eu fiz o jejum das 3 da tarde do dia anterior até as 11, se não me engano foi até as 11 da manhã do outro dia. E aí pela manhã eu me pesei e eu estava com 74.400 gramas. Fiquei, uau, não creio, que da hora. Aí nesse dia eu fiz exercício no clube, às 2 horas, não fiz em casa. E uma coisa muito importante, quando eu vou fazer o exercício, que eu ainda estou fazendo, mas quando eu vou fazer o exercício, eu passo o gel da Renaudet, que eu já mostrei para vocês aqui. E eu passo bastante ele, passo direitinho na coxa, no braço, na barriga. E vou para lá para fazer o exercício, tá? E só a caminhada daqui de casa até o clube, eu já fico muito suado. Incrível. Normalmente, quando eu vou levar as crianças para fazer as aulas, eu vou sem passar nada, né? Quando eu ia sem. E aí eu não suava. Eu acho que é a reação do gel mesmo, que dá esse suador todo. Esquenta, né? Aqui, sei lá. Dá alguma coisa aí que me deixa mais suada do que o normal. E aí, pessoal, no último dia, eu fiz às 16 horas normal, voltei para as 16 horas, não fiz 2 dias de 20. E quando eu fui me pesar, eu estava com 73 quilos e 900 gramas. Então, gente, nessas 2 semanas eu coloquei a foto também. Já coloquei a foto de como eu fiquei, né, nessas 2 semanas. Na verdade, essa foto é até de hoje, porque eu não tinha colocado quando eu terminei de preencher a planilha, eu esqueci e eu coloquei a foto de hoje, tá? 10 centímetros de cintura, 10 centímetros de barriga, 4 centímetros de quadril, 6 de braço e 10 de coxa. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fui comparar com a outra vez que eu fiz. Que em 2 semanas eu tinha perdido 9 quilos e pouquinho. E aí eu fiquei, caramba, o que eu fiz de diferente da outra vez que eu não fiz agora pra eu ter perdido 9.200 nas 2 primeiras semanas? E aí, gente, a diferença tá aqui. Na outra vez que eu fiz, eu estava bem mais gordinha e a minha alimentação, antes de começar a primeira vez que eu fiz o jejum, era de puro lanche, refrigerante, salgadinho, bolacha, tudo que as crianças comiam, que eles nem estão comendo mais tanto isso, comem só de vez em quando. Eu considero que foi um pouco mais fácil. Dessa vez, se você ainda não me segue no Instagram, lá no Instagram eu vou deixar aqui pra você poder lá olhar. Há um tempo eu tinha começado o jejum. Quando eu fiz o vídeo, parei com o jejum aqui no canal. Na outra semana eu comecei a fazer e comecei a gravar, só que eu postava lá no Stories. E aí eu deixei salvo lá pra quem quiser assistir, né? Então, eu estava nessas 2 semanas,
eu pesquisei um pouco também e eu estava no efeito platô, que é quando o nosso organismo se acostuma já com a alimentação, porque dessa vez que eu fiz agora, eu já estava numa alimentação boa, um pouquinho desregulada, mas eu já não tomava mais refrigerante, tava bebendo bastante água, eu fazia jejum às vezes, numa semana eu fazia jejum, às vezes eu não fazia. Então o que eu estava mais desregulada era com horários, assim. Às vezes eu jantava 9 horas da noite e no outro dia o meu café da manhã era 7:30 da manhã, 8 horas da manhã. O exercício também eu estava fazendo, mas não era frequente. E então eu acho que eu tenho que pegar mais firme nos exercícios, sabe? Porque quando eu fiz além, eu não digo jejum, porque eu não acho que me faz muito bem fazer muitas horas de jejum, igual eu fiz a de 20 horas. Me faz bem fazer as de 16 horas normal e me alimentar mais saudável. Assim eu acho que tá ótimo, não tenho que exagerar em nada disso, sabe? Mas eu acho que eu tenho que aumentar os exercícios. Porque no dia que eu fiz a mais, que eu fiz as 2 horas, porque eu tava fazendo 20 minutos, gente. Da outra vez que eu fiz, eu dançava certinho 1 hora. Eu colocava o cronômetro no celular e eu dançava 1 hora. Dançava, inventava meus passos, imitava o passo do povo da internet aí, do YouTube. E suava bastante também. Com esses exercícios eu também suo, mas é menos tempo, não sei. Acho que isso daí também ajudou, sabe? Porque eu quis colocar pra vocês poderem fazer também aí o mesmo exercício, se vocês quisessem. E aí eu quero saber de vocês se vocês gostaram daquele formato de eu fazer o vídeo todos os dias ou se vocês acham legal, porque eu pensei em fazer isso. Eu fazer um compilado de todos os vídeos dos dias do mês, né? Juntar ou postar na semana. Eu acho que é mais legal assim. Toda semana eu postar e mostrar o resultado na planilha. Ou no mês, mas eu acho que eu vou fazer na semana. Comente aqui, por favor, o que vocês gostariam de ver. Se vocês gostariam de ver alguma coisa desse tipo aqui, né, ainda. E é isso, gente. No final das contas, eu tô até feliz, porque eu não tô me sentindo mal, sabe? Ai, meu Deus, eu não consegui, não atingi, eu perdi, eu eliminei um que a professora do GAP lá fala que não perdeu, que quem perde acha. Que eliminou. Eu eliminei 1,4 kg. É bastante coisa. E eu quero chegar no meu peso. Eu acho que se eu chegar nos 68, igual foi da outra vez, já vai ficar melhor, já vai ficar bom, porque eu vou fazer os exercícios, vou fazer bastante exercício, então acho que vai ficar no jeito, meu corpo vai ficar do jeito que eu quero. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí de não ter mantido os vídeos. Infelizmente, eu tive um probleminha, né? E acontece. Então, se você gostou, deixe seu like aí, por favor, como incentivo. Vocês estão arrasando nos likes. E eu estou muito empolgada para fazer bastante vídeos. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se puder, compartilhe com os seus amigos e amigas. Se eles estão interessados em fazer jejum. E aí eles vão saber da minha história. Tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, se você ficou até aqui. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!